Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui, iniciando mais um tempo de despertar o ser, um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, que há mais de 10 anos busca o autoconhecimento, estudando várias obras. Dentre elas, nós já estudamos O Despertar da Consciência, de Átomo ao Anjo, do nosso amigo Sebastião Camargo, e hoje nós estamos estudando a segunda obra dele, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Se você não tem essa obra aí com você e mora em Dourados, eu tenho alguns exemplares do segundo livro. O primeiro já foi. Mas se tiver interesse no primeiro e no segundo, entre em contato conosco que a gente mostra os caminhos aí para você adquirir, juntamente com o grupo do Instituto, né, o Despertar da Consciência. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, agradeço a grande oportunidade. Lembrando que o finzinho da oração do Pai Nosso, não nos deixe entregues à tentação. Então, essa passagem, lógico, do Evangelho mudado, né? Mudado não, né? Voltado às suas essências, está nos lembrando que o não entregue seria, por exemplo, a informação que estão chegando a nós aí, que o Espiritismo trouxe e que as obras complementares estão trazendo. Eles vêm para suavizar e para nos capacitar no caminho a ser percorrido. Exatamente, é um exercício, né, da gente não ficar na roda de samsara, repetindo, né, repetindo atitudes, né, que nós temos que evoluir. Então, o propósito aqui desse grupo de estudo, você que já nos acompanha, né, sabe que é buscarmos o dispositivo interno, que faz com que a gente possa estar atento, né, e despertos, não dormindo, como disse a dona Miriam aí, né, despertos nesse processo, e espertos, né, seu Luiz, para a gente poder também aproveitar bem a nossa encarnação. Nas semanas passadas, nós estivemos lendo, estamos, né, lendo o livro que trata, o capítulo que trata da apresentação dessa obra, né? Não, na verdade, os prolegômenos. Não é apresentação, não. Os prolegômenos, que também é uma apresentação da obra, né? O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. E até o ponto que nós lemos, né, a apresentação dessa obra por Manu Mirahama, vem trazendo para nós todo um conceito de como essa obra vai mexer conosco na busca da verdade, na busca de nos despertarmos para uma edificação, né, real de libertação. E quando a gente fala libertação, muitos de vocês podem até pensar aí, né? Vou me libertar de todas as mazelas deste mundo, esse mundo está tudo errado. Mas será que é do mundo que nós precisamos nos libertar ou a gente precisa libertar das nossas mazelas internas? Né? Então, dos meus preconceitos, dos meus achismos. Então, por isso que a gente busca o conhecimento doutrinário, para a gente poder ter uma luz dentro de nós, né? E assim nós compreendermos mais o que vem a ser, né, esse ser que Deus colocou aqui no planeta Terra para o progresso, para a evolução, e como a gente pode, dia a dia, nos educarmos, né? Então, nas últimas leituras, dos últimos parágrafos, foi falado muito sobre a educação das nossas forças instintivas, né? Como que a gente pode estar trabalhando isso, domando, contendo os desejos que não nos leva ao progresso moral, à evolução. Né? Então, como que a gente contém isso? E como que a gente destaca aqueles que nos levam, né? Que nos levam a essa posse mais lúcida da nossa existência, para a gente poder viver fielmente o que Jesus nos ensinou,
né? Então, foi mais ou menos nessa dinâmica que nós tratamos do tema na semana passada, e hoje nós estamos na página 42, né? Bem no início ali. Mas primeiro eu vou passar para os meus companheiros de sala se alguma frase destaca da leitura, os 2 parágrafos foram lidos semana passada, e que vale rememorar hoje, né, para a gente dar continuidade. Marcelo, você fez leitura? Quer destacar alguma coisa aí? Vou pular dessa vez. Dona Miriam. O que nós passamos a semana passada de conhecimento, nós temos que conhecer a si mesmo para nós, né, ser uma pessoa feliz, para corrigir nossos erros, né? Isso daí, para mim, foi pego assim, bem de, vamos dizer assim, bem despertar. Só que somente vivenciando essa consciência, você vê que você não está preparado ainda. Né? Teve um caso nesse final de semana, na quinta-feira, eu fiquei com ira. Né? Por mais conhecimento que eu estou tendo e aprender, aí depois eu refleti, eu não devia ter feito, mas eu fiz. Então, você tá, aquele monstro que você está dentro de você, ainda você não acalmou ele, não virou um pássaro branco. Né? Fiquei muito, muito irada, saiu coisas que eu nunca falei, mas foi bem, também a situação exigiu da minha personalidade essa situação de explosão do meu ser primitivo. Então, isso daí que nós aprendemos pode ocorrer de você pegar, soltar a ira, mas depois você se arrepende. Mas no momento aconteceu. Posso até contar o que aconteceu? A liberdade é sua. Se você não tem problema de falar sobre o que aconteceu, pode sim. Não, eu achei que foi uma coisa monstruosa. Fiquei em pânico até. Uma senhorinha aqui, uma mulher que mora aqui dentro, filha, mãe do amiguinho do Guilherme, estava chovendo e eu já tinha fechado porta, tudo já estava, né? Já tinha tomado banho, eram umas 9 horas da noite. Aí eu comecei a ouvir socorro, 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 até eu dar volta tudo, e até que estava fechado a frente, do fundo eu até ir à frente, já vi a situação, um pitbull escapou, pegou a perna dela, levou 41 pontos, foi horrível, e a Luísa que pegou o cachorro, conseguiu prender, e aí foi para o hospital e tal. Mas eu fiquei muito irada, muito brava, e aí o dono do cachorro não estava, aí, né, teve a movimentação, o dono chegou, eu falei coisas que xinguei mesmo de palavrão, né? E falei, 24 horas para você sumir daqui, você e o cachorro. Mas falei um monte de coisa, porque você vê a situação que estava lá, a mulher, né? Tudo em volta estava, né, apavorado também, todo mundo estava assustado. Então, essa ira soltou. Então, eu ainda estou nesse primitivo ainda de um ser não evoluído para eu mesmo ficar calma. Belo exemplo, né? Muito interessante o que você colocou, dona Miriam. A senhora incorporou a ira de todo mundo, né? A senhora tem coragem de falar, os outros não tinham. Ela puxou toda a energia e descarregou, né? E verbalizou. Mas a gente pode ir comentando durante o estudo, né? Dessa situação que a senhora vivenciou, e
sem julgamento de nossa parte, nem muito menos achar que nós somos melhores, que a gente ia lá abençoar o cachorro. Sorte, né? Heloísa, para quem não sabe, é filha da dona Miriam, mora em frente à casa dela, ela mora no condomínio fechado, então esse cão saiu de um dos vizinhos, né? E não estava em casa. Então, e triste, né? Pensa, é complicado demais, né? Então, nesse momento, a gente trabalhar o sentimento e o amor que Francisco de Assis tinha, né? E vamos colocar aí algumas pitadas nessa história que Dona Miriam contou, né? Da liberdade do espírito, né? A liberdade do crescimento. E será que o crescimento está ao ponto moral e espiritual da gente não se indignar e não se irar de vez em quando? Né? Então, vamos pensar juntos aí o que é essa libertação do ser. Né? Então, muito difícil, né? Eu tenho certeza que a sua alma está trêmula ainda, né? Deu para sentir aqui pela sua verbalização, mas vamos ver o que nós podemos ressignificar, acolher esse nosso instinto de sobrevivência. Né? Na verdade, passou muita coisa na sua mente, assim como passou na minha, ao perceber um pitbull, né, na nossa frente ali, e com esses riscos, né, que ele pode até matar. Né? E o cão, ele se desenvolve, a gente sabe, né, na sua natureza instintiva pura. Né? Como a gente harmonizar tudo isso? Vou deixar a pergunta aí para o pessoal ir pensando nesse processo evolutivo e moral, nesse retrato que Dona Miriam traz da sua vivência prática, né, da sua situação ali, dessa busca constante que ela está fazendo para despertar o melhor que há nela e, ao mesmo tempo, essa ira, será que foi ruim, de todo ruim? E o seu vizinho, como é que fica, né? Ele já foi embora, ou ele permanece? A gente sabe que às vezes ele comprou a casa, ele é dono da casa, agora ele vende a casa e vai embora para outra casa. Como é que funciona isso, né? O aluguel tá fácil, né? Para ele ir para um canto ficar sozinho, o que ele faz, né? E o cão é dele, é responsabilidade nossa, né? Quando a gente tem o cão. Mas vou deixar aí essas perguntas para a gente ir durante, né, a leitura, nós vamos comentando. Pode ser assim, Dona Miriam? E a gente vai trabalhando essa questão que não é só sua, é de todos aqui dessa sala e de todos que estão aí nos acompanhando e de quem virá nos assistir, porque isso acontece diariamente com todos nós, né? Eu leio o Evangelho, mas ainda não consigo pôr em prática tudo aquilo. A situação foi tão agravante que apareceu o osso da perna. E somente a sorte agradece. Ela mesma mandou uma mensagem para a Heloísa, agradecendo o tão quanto maravilhoso bons nossos vizinhos, que seria que nós estávamos em torno, e o Joy, que é enfermeiro ele é de SAMU, tal, então ele tem um conhecimento tremendo. E peguei faixa em casa, ele fez um pré-curativo e levou ela para o hospital. Mas esse vizinho já tem, nós temos já, como eu falo, sou subsíndica, né? Nós temos vários já processos com ele. Na terça-feira, ele aluga, a casa é alugada pelo pai, mas a responsabilidade é do pai, não dele, né? E porque aceita um pitbull aqui na casa, não é um espaço para um cachorro. Tem dois, uma menina e um menino. A Heloísa, como gosta de que a gente brinca, que ela é cachorreira, ela teve instinto e pegou o cachorro no colo e ele ficava banando. E levou ele até o portão, prendeu. E se tivesse atacado a Heloísa? Ela é assim, tem um espírito para chamar os cachorros para ela. Ela acaricia muito, então foi uma coisa tremenda, muito assustadora. E esse cachorro mesmo já atacou o Leandro. Então, só não atacou fisicamente porque a Luísa chamou ele, o cachorro.
Então, despertou o cachorro, mas se tivesse, poderia ter acontecido já antecipado, atrás do passado. Foi muito, muito. Eu não conseguia dormir, era 4h30 da manhã, eu estava com o coração inchado, assim, ó, de ver a cena. Impactou, né? Impactou. Muito bem. Vou passar para o seu Luiz, senão a gente vai ficar só nós duas aqui comentando e a leitura tem que seguir. Já tem comentários ali. O relato da Ana Miriam foi bem importante pelo processo que nós passamos, sabe? Eu já passei por algumas experiências e numa delas, Sebastião falou assim, só de nós termos a consciência que nós tivemos a ira, a raiva, o ódio, já é um processo de crescimento, porque você lembrou. Então, muitas vezes, nessa experiência que eu passei, numa separação de uma briga de jovens, eu usei o capacete a constrangir. Na hora, quando acabou, lógico que eu interrompia a briga dos jovens aqui, que eu moro na frente de uma escola, mas passou pela minha cabeça, será que precisava tanto? O Sebastião falou exatamente aquela energia que você usou, porque senão eles iam pegar o capacete do você e bater em você ainda. Então, a energia foi certa. Mas só de você, hoje, porque tem pessoas que não têm consciência. Aconteceu um acidente aí com caminhoneiros aí na cidade, não sei se as pessoas estão sabendo aí, na cidade de Campo Grande, uma briga de fila, de descarregamento. E 2 irmãos brigaram com o outro lá, e o outro pegou a faca e esfaqueou os 2 irmãos, matou na hora os 2 irmãos, e ele não fugiu, ficou lá. Falou, não, eu estou certo, eu só me defendi. Ele me esmurrou aqui, ele me esmurrou cá, e eu esfaqueei e matei, na maior tranquilidade. Quer dizer, não teve nem consciência do ato que ele fez, assim, em relação à família. Os outros estavam errados? Provavelmente, né? Mas ele nem tem essa consciência do que ele fez com a família dos 2. Ele não achou que poderia sair dali como um covarde e ser um vitorioso, porque ele não tem consciência. Ele foi bastante homem, ficou até a polícia chegar, contou o que aconteceu, está preso, com certeza, e achou na posição que ele tomou a atitude certa, entendeu? Então, já só de nós ter a consciência é muito bom. E lembrar também que o cachorro é à mercê do dono. Ele é um instinto. E parte de tudo que ele faz, ele provém do dono. Então, a gente vê Pitbull, Rottweiler. Aqui nós temos um Rottweiler aqui, que ele fica na frente da loja do chaveiro. A pessoa que chega leva um baita do susto com um monstro do cachorro daquele na porta. Parece que ele está querendo espantar os clientes. Mas o cachorro é um bebê, é um dócil, é super dócil, entendeu? Só que ele é um cachorro instintivo, né? Então, parte dele, muitas vezes, aí essa briga que existe já dentro do condomínio com o dono tem raiva de todos vocês. Então, o cachorro vai morder mesmo todos que estão criticando o dono dele, porque esse é o processo que ele faz mesmo. Então, a gente tem que notar essa situação. E eu vou lembrar um trecho do livro aqui, um pouquinho mais para trás, no 40, quando ele fala, Leon Denis nos lembra o seguinte: o espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que estão externas se tornem internas e conscientes em razão da sua própria evolução. Então, Leon Denis já nos lembrava essa situação, né? A lei que existe para fora, né, ela tem que ser com a exposição externa, você criar o interno. Né? Não adianta você se isolar também numa caverna aí e, teoricamente, ter todo o evangelho de Jesus dentro do seu coração, mas sem a vivência. Porque a dona Miriam teve essa vivência e ela percebeu que, muitas vezes, né, subpersonalidades nossas ainda estão bem vivas e elas se apresentam naquele momento lá.
e muitas vezes é até necessária. Isso aí. Obrigada, seu Luiz. Eu vou dar o bom dia já para o grupo aqui, depois, porque vai ficar longe a discussão, né, conforme a leitura. E Pamela já coloca sobre a situação algo, né? Pamela não dá bom dia, não, ela já vai direto aos comentários. Bom dia, Pamela, seja muito bem-vinda. Sebastião chama isto de núcleo neurótico. Estamos imersos em meio a estes mórbidos, né? Que criamos pelos nossos pensamentos. Estar atentos a eles e acolhê-los não é fácil. Então nós estamos aqui sempre imersos ao que nós já sofremos, já passamos, né? A reação, até vou colocar bem natural, né? Nós estamos sempre na defensiva, né? E, na verdade, a atitude da senhora amplia uma defensiva para o povo todo, né? Todo mundo que mora ali, os outros animais, né? Então, foi tudo uma preocupação nesse sentido. E por mais que esses animais são dóceis, são queridos, como o Rottweiler, que o seu Luiz, ele tem potencial de fera, né? É que nem você criar uma onça. No Mato Grosso do Sul, nós tivemos uma situação complicada, está aí nas mídias com as onças, né? Então, você achar que você pode criar onça, cevar a onça, ele tem um instinto diferente, ele vem, sim, para matar, para sobreviver, né? Na verdade, ele come para sobreviver. O cão já é na defensiva, né? Então, se ele está sendo alimentado certinho, ele tem defensivas. E aí, o seu Luiz tocou nessa questão do pensamento, né, dos donos de estar raivosos. Então, a gente começa a pensar, né, raivoso porque com a raiva de todo mundo, né? Então, tá vendo que é um ciclo que se alimenta? A gente quer se libertar daquele mal, né? E aí, a nossa energia para isso é raiva do dono. É aonde nós estamos ressoando. Ninguém está trabalhando o amor pelo dono e o amor pelo cão, né? Todo mundo olha como uma fera e isso alimenta a fera que ele já tem dentro dele. Então, como que a gente quebra essa corrente? Por que na Heloísa eles não agridem? Porque ela não enxerga a fera, né? Ela tem um amor grande pelos animais. Então, ela pega aquela fera dele e deixa no tamanho de um filhote pequeno. Tanto é que quando ela chega, ele abana o rabo. Ele estava atacando o outro ser humano. Ela é ser humano também. O que acontece nesse processo? Né? Então, ela olha ele como um bichinho, um animalzinho querido, amável, e ela detona com toda a energia contrária que ele tem. Né? Então, ela tem esse potencial. E aqui a Amanda Piton coloca para nós: realmente os cães refletem toda a frequência do seu dono e da ambiência onde vivem. Meu cão teve um quadro de pancreatite devido a problemas que eu estava passando e ele estava absorvendo. Sebastião pediu para que eu mudasse a frequência. Então, você vê, aí ela já colocou uma outra situação, né? Situação de angústias que ela estava passando e o cão absorveu e virou doença no cão, né? Outra situação. Então, às vezes, a ira, a raiva do cão está mais vinculada ao ambiente total, que já olha com ele com raiva, por que você está aqui no nosso espaço, né? E olha o amor que a Heloísa tem e ela quebra ele no meio, né? Pá, né? Ele perde todas as forças, as potencialidades que ele tem, sim, né? De estraçalhar e até vir a provocar uma morte. Então, aí vamos observando. Vamos caminhando, então, aqui as nossas leituras. Vou pedir para o Marcelo começar a fazer a leitura, para a gente poder verificar, né, essas questões que Dona Miriam trouxe e que todos estão aqui refletindo conosco. Você traz aí a sua história, o seu contexto, né? Então, de ira, raiva, que ainda nós temos dentro de nós, e o ambiente externo provoca, né? Provoca as minhas feras, e como que uma outra fera é alimentada
com esse contexto, né, psíquico de ódio e raiva, né? Então, vamos pensar nisso aí, como que a gente pode trabalhar para reverter. Vamos lá, Marcelo. Sobre o esforço próprio, indispensável para o que se almeja, esclarece o autor. O que se percebe claramente é que não existe, em parte alguma, uma lei que isente quem quer que seja do esforço próprio e da sua conseguinte colheita, e nem um entrave que impeça o ser de conquistar sua autonomia e que lhe suprima os direitos de caminhar com as próprias luzes, pois tal é a lei, a cada qual segundo os seus conhecimentos, as suas aptidões, as suas escolhas e os seus esforços bem direcionados. Eis a liberdade e a responsabilidade condicionada à pauta previamente estatuída ou impulsionada pelas forças arquetípicas da coletividade e da natureza em curso. Neste alvorecer de uma nova era, um novo mundo se apresenta a nós, pautado em premissas que norteiam a regra de ouro, a lei em que todos juntos somos responsáveis por construí-la no aqui e agora, no interior de nós e no exterior da dimensão material que nos enlaça e nos conclama. Conforme assinala Sebastião Camargo, a meta impostergável da criatura que almeja o título de cidadão universal é a tarefa intransferível do viandante desperto. E desperto é ser o que pensa e viver o que apregoa em benefício de todos, ou seja, eis o seu lema primacial. Seja sempre o seu falar a semelhança do seu pensar, e este a matriz do seu agir. Porquanto só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Continua ou vai querer fazer comentários pertinentes? Acho que o senhor já está com o texto aí e já querendo falar, fica à vontade. Isso me complica. Acho que ele reforça aquilo que nós já vemos, tanto no livro 1 como no livro 2, né? Até onde a gente estudou, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E que nós temos que harmonizar as leis da natureza ou as leis de Deus dentro de nós. Enquanto nós ficarmos tratando, tipo assim, compreendendo intelectualmente a lei de Deus, mas sem vivenciá-la, né? Nós estamos apáticos, assim, não estamos conseguindo cumprir as nossas metas, né? E que o caminho que nós devemos almejar é que o nosso pensar seja conforme o nosso falar e o nosso agir, né? Então, que nós pensemos e agimos sempre em consonância com as leis da natureza, ou se nós fizermos um negócio mais simplista, com os ensinamentos do mestre, né? Ou não com os ensinamentos, mas com os exemplos que ele nos deixou, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia, né? Que nós temos que internalizar. Uma vez eu vi um texto, eu nem sei se é espírita ou não, mas ele falava que a evolução é dada pela nossa capacidade de internalizar as leis de Deus. Que quanto mais nós internalizamos essa lei, as leis de Deus ou as leis da natureza, mais evoluídos nós somos ou estamos, né? Então, acho que essa ideia se aproxima mais ou menos com o que é expressado aqui, ou pelo menos
na vertente que eu consegui interpretar. Então, passa a bola. Obrigada, Marcelo. Dona Miriam, tem algum comentário nesses 3 parágrafos aí que você destaca? Nesses 3 parágrafos, cada vez mais a gente vê o quanto que nós temos que crescer espiritualmente e viver as leis, né, de Jesus, porque é muito complexo você viver, achar que né, que já está sabendo tudo e você já vai resolver. Mas não, é tão pequeno, é uma fração, né, que você já aprendeu, mas essa fração não dá nada, não resolve nada. Tem que se conhecer e viver, não é só ler, saber, mas o meu eu lá dentro que tem que saber as diretrizes que Jesus nos passou. É o que o Marcelo falou, vivenciando mesmo, porque se você não vivenciar, você já está achando que é um ser iluminado, o sabedor de todos os ensinamentos de Jesus. Não, é o contrário. Aquele também que acha que não sabe, ele sabe mais do que nós lemos e bastante. Que tem o conhecimento na escrita, ele tem na vivência. Muito bem. Seu Luiz, comentários nesses 3 parágrafos. A dona Miriam lembrou bem aí, né? Nós temos a teoria, que já não vai nos ajudar claramente nesse processo. Mas que tem pessoas aí, roceiro, na enxada, que pouco leu, mas que eles já são. Então, eles não precisam do livro. O livro ensina o caminho de retorno à própria consciência, como o texto anterior nos lembrou, é para aqueles que estão desviados desse processo, desse caminho. Agora, eu mesmo, pessoalmente, eu vejo pessoas roceiras, né, ditas ainda sem cultura, que eles não precisam do livro, porque eles já são esse caminho. Eles não são esse ser universal, mas eles estão claramente no caminho, e sem o livro para auxiliar. Então, como a dona Miriam lembrou, nós somos devedores mesmo, nós estamos tem que ser puxado a orelha para que nós peguemos esse caminho. Então, ele lembra aqui na primeira frase aqui, Adriana, o Marcelo nos lembra, né, que o caminho, a construção é intransferível, não existe lei nenhuma. Então, quando você vai num centro espírita, você toma um passe, aquilo são paliativos para que haja a harmonia e eu possa compreender, entender o próprio Evangelho do Cristo. Mas essa construção, que a ferrugem não come, que o rato não rói, que a traça não rói, essa daí ninguém vai construir para você. Só que ele lembra no finzinho, que é bem importante, pela história que a dona Miriam nos contou aí, né, se influencia tanto nós, eu vou ler primeiro, então, diante desse processo que é intransferível, que é essa construção interna, ele lembra bem no finzinho, eis a liberdade e a responsabilidade, vírgula, condicionadas à pauta previamente estatuída ou impulsionada pelas forças arquétipas da coletividade e da natureza em curso. Você vê que esse processo dessa construção virtuosa em nós, ela nunca é solitária. Diante do processo teórico que você tem dentro do seu mundo, aí a coletividade, o arquétipo, vai estar à disposição para ver qual que é o que você compreendeu mesmo, ou aquilo que você vai largar ali como teoria muito boa, muito gostosa de fazer uma palestra no centro, de preferência no centro bem
escondidinha, que as pessoas tenham pouca cultura, porque as pessoas que te conhecem, eles vão falar, peraí, Divaldo conta uma história de um palestrante que levou o filho pela primeira vez, acho que foi você que contou até, e o filho assistiu a palestra do pai, bem quietinho, acompanhou, e quando acabou, todo mundo cumprimentando, o filho vai até o pai e fala assim, ó, leva esse Cristo para nossa casa. Já pensou que choque que esse palestrante tem? Então, toda a exposição que eu vou fazer da Joana diante, eu tento levar primeiro a minha fragilidade diante do processo de crescimento meu. Porque senão alguém vê, como alguém viu a Dona Miriam, fala, poxa vida, olha que espírito, ó, explodiu lá. Porque para criticar esse processo teu de crescimento, vai ter um monte de gente. E para elogiar, muito poucos, né, diante desse processo. E terminando aqui, falando aqui, que ele nos lembra aqui, ó, seja sempre o seu falar à semelhança do seu pensar. E este o quê? O pensar, a matriz do seu agir. Porquanto, só é feliz quem é livre. E só é livre quem assume responsabilidade. Então, imagina, se esse processo, o arquétipo, a natureza, influencia a gente nesse processo, imagina o que o cachorro, no caso da dona Amélia, ou da dona Lívia, sofre de ação energética de todos aqueles do condomínio. Porque um condomínio é um negócio, eu nunca morei, mas eu já convivi com alguém que morou, e é um negócio bem difícil de se lidar. Porque quando você tem uma casa qualquer ali, você fecha o portão, você não gosta do vizinho, você faz um muro alto. Só que num condomínio tem que haver, e Deus, com certeza, botou a dona Miriam aí, é porque é preciso, botou todos os moradores desse condomínio, e a ideia do condomínio era se isolar dos criminosos, né? Foi sempre criado para isso, haver ali um processo que afastasse aquela sociedade. Segurança maior, né, seu Luiz? A busca é segurança, né? A busca é segurança. Só que ele esqueceu que cada um dos seres daqueles ali que ele botou como vizinho, ele traz uma porção dessa sociedade para dentro do condomínio, você entendeu? Então, hoje você vê que pessoas ricas, mas sem condição moral, morando em condomínio. Eles são forçados, como a dona Miriam mesmo falou. Existem leis para reger essa convivência, né? Mas mesmo assim, você nota que mesmo se afastando desse convívio, procurando paz, tranquilidade e segurança, você traz uma porção de cada ser para dentro do condomínio, aí surgem todas essas dificuldades. Isso aí. Exatamente, seu Luiz. Amanda coloca aqui para nós, falando desses temas, que é incrível como este lema, ou tema, né? Acho que não sei, é lema. Nos impulsiona a querer cada vez mais cumprir com nossos deveres e responsabilidades, porque só assim seremos livres, né? Ela está falando lema mesmo, né? Seja sempre o seu falar, a semelhança do seu pensar, e este a matriz do seu agir. Porquanto só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Esse é o lema. E ela coloca, antes de conhecer o ensino do despertar, acreditava que ser feliz e livre seria questão de ter ou estar em algum lugar, mas se trata de ser e nos encontrar dentro de nós mesmos. Profundo, Amanda, exatamente isso. Não vai ter local, não tem local mais seguro que o seu interno, né? Não tem como a gente colocar outras questões sem a gente pensar primeiro, né, em nos harmonizar. Mundo de paz só vai ter quando eu me pacificar. Então, não adianta, né, a gente querer os animais todos mansos, bonzinhos, do nosso lado, se internamente nós temos feras,
nós ainda estamos, né, bem no instinto. Então, a expressão externa está relacionada com esse nosso interno. E Pamela ainda coloca: o tesouro que a traça não rói são as virtudes que construímos fruto da fé vivenciada. Então, nesse processo evolutivo nosso, nessa busca nossa de sermos mais felizes, né, e de sermos seres mais libertos, dessas amarras que nos aprisionam a existências dolorosas, né? Eu e você queremos, sim. Não adianta a gente falar que não, a gente quer sim um mundinho feliz, né? Eu, pelo menos, miro para lá. Né? A gente trocou o céu pelo mundo feliz. O mundo feliz que a gente está buscando é exatamente nos desvencilharmos dessas amarras que nos aprisionam a esse ciclo de existências aonde há dor e sofrimento. Então, quando a gente fala de um planeta em transição, de um momento onde nós estamos passando a ser um mundo mais compromissado com o regenerar, né, que seria gerar em nós coisas boas, frutos bons, né? Então, essa busca nossa de encarnações mais frutíferas, né, e menos dentro de um ciclo de ódio, de raiva, de crises, né, de dor, de sofrimento, né? Oxe, se alguém aqui falar para mim que não, que quer, que tá bom, tá gostoso tomar choque nesse fio desencapado todo dia, né? Então tá no grupinho errado, porque eu quero a libertação disso. Acho que vocês também, né? A gente não quer ficar aí com essas dores todos os dias. E aí vem essa mensagem aqui trazer para nós essa forte reflexão, né, de desenvolvermos essa autoconsciência. E como já foi ressaltado aqui pelo seu Luiz, Dona Mira, ela está analisando a atitude dela, ela está repensando, e tenho certeza que a partir de agora a oração dela vai ser diferente. Né? Então, às vezes, vai acolher esse sentimento da ira que ela teve, mas eu vou começar a mentalizar aquele cãozinho da maneira como Heloísa verifica nele. Por que ele é tão raivoso? Né? Vamos fazer o ambiente de harmonização nele, vamos dar o passe nele, vamos fazer com que o dono dele também seja mais feliz, que deve ser uma pessoa com problemas também, como eu sou. Né? Então, aí tudo isso a gente tem que trabalhar. E aí a gente vai aprendendo, olha que interessante, Marcelo, nós que trabalhamos na Casa Espírita com desobsessão. A gente aprende a acolher aquele espírito que, em tese, quando chega a pessoa lá, né, naquele drama da obsessão, ela quer o quê? Quer chutar, né? Quer que alguém fale assim para esse espírito, sai de reto, vai embora. E, na verdade, é um espírito que está com dor na alma, ele está sofrendo. E ele se vincula conosco por causa do nosso padrão vibratório, que a gente alimenta um ambiente para ele ficar. Olha onde vai mais longe, né, a questão de um cão que pratica um ato para nós escandaloso, né? E como nós vamos cortar o escândalo? Cortar a mão do escândalo. O que é a mão do escândalo? O que alimenta o escândalo acontecer? É o sentimento contrário à lei divina. Né? Então, para a gente viver livre, liberto, temos que alimentar-nos do amor divinal, desse sentido de nos amarmos mesmo. Né? E aí sim nós vamos estar agindo de acordo com o que Sebastião coloca aqui. Né? Eu vou estar falando exatamente o que penso, né? E vou estar agindo conforme também alimento os meus sentimentos, meus pensamentos. Aí sim a gente vai conseguir nos desenvolvermos desta forma. Então, vamos dar uma continuidade aqui à leitura, né? Mais 2 parágrafos. Vamos terminar essa página? É que o outro parágrafo é grande, né? Vamos parar ali no sendo fiel. Deixa eu ler mais 2 aqui. O que você acha, Marcelo? Bora. Só um comentário pertinente, né? Lembrando da sua fala, que às vezes a religião, né? A religiosidade,
principalmente a católica e o espírita também fala muito sobre o perdão, né? O perdão às ofensas, né? A gente tem que lembrar que e foi falado num tempo onde era adequado, mas hoje o perdão já não é mais adequado. Hoje nós temos que partir para o segundo nível, é não nos ofendermos. Nós entendermos que a natureza, assim como eu tenho dificuldades em lidar com as minhas emoções e sentimentos, as pessoas também têm essa mesma dificuldade. Então, não nos ofendermos é o segundo passo, porque o perdão ele só vai acontecer depois que nós nos ofendermos já. Então, primeiro eu preciso me magoar, internalizar aquela dor, para depois lutar contra esse sentimento, para deixar ir aquela emoção e perdoar. Mas se nós formos maduros e compreendermos tudo aquilo que nós estamos estudando, nós sabemos que nós não precisamos nos ofender, porque assim como eu tenho dificuldade de lidar, a outra pessoa também tem. E aí, se você explorar isso numa terceira camada, você vai perceber que até não se ofender ainda é limitado, porque na verdade nós temos, na verdade sim, como se eu tivesse dom da verdade, mas a visão que eu acho mais adequada nesse momento é entendermos que as pessoas que estão agindo em desacordo com os ensinamentos do mestre ou com as leis de Deus, elas são pessoas que estão sofrendo e que nós temos que agir como irmãos que encontramos um ente querido em sofrimento. Então, nós não vamos perdoar, nós não vamos nos ofender, mas nós vamos sim nos colocarmos como pessoas que resolvem ou ajudam aquelas pessoas a se sentir, a ver o mundo de outra forma. Então, quando nós conseguirmos ver aquelas pessoas que agem de forma em desacordo com a lei, como pessoas que precisam da nossa ajuda, é nesse momento que acho que a gente vai alcançar isso tudo que a gente discute aqui, né? Então, as camadas, como assim, do perdão, né? O perdão é só a primeira e a mais fácil delas, apesar de ser muito difícil para nós. Bom, vamos ao texto. A mente cósmica jamais se fragmenta, porque é o todo. A consciência universal é una, portadora de imensuráveis atributos, ainda incompreensíveis ao estágio em que a criatura humana se encontra, pois trata-se da divina presença que em tudo vibra e faculta a todos os seres a conexão para a presença divina, que se manifesta sem intermitência ou conivência em nossa experiência na matéria, aclarando que o princípio da evolução não está na matéria e sim na vontade do ser de consciência desperta, onde querer é poder e além. É poder e além, sendo que o poder da vontade é ilimitado e que esta mesma vontade é componente imanente no espírito, a qual está intrinsecamente conectada aos potenciais da alma em curso. É o despertar da consciência da presença divina em nós, que descobre o véu da experiência material e nos abre o portal do infinito na divina presença. Você falou antes de ler o parágrafo. Nem faz essas coisas. Então, né? O perdão aí você foi falando, né? Então, e ele vem exatamente tocando nesse ponto. Mas vou deixar vocês comentarem aí, que já tem comentários ali também para a gente fazer leitura. Eu já fiz meu comentário previamente. Não, complementa, casa agora com o texto que você leu. Antecipou. Pode falar, Miri. Não, eu estou dizendo que você antecipou o parágrafo, agora nós não temos o que falar, né, Adriano? Mas aqui ele reforça aquilo, tipo assim, que sobre a presença divina, né? Se encontra, pois trata-se da presença, tipo assim, volta, tipo, claro que é uma interpretação
abrangente demais, mas continua sendo nós percebermos a presença de Deus no nosso, dentro de nós ou internamente, né? E vivenciar conforme essa nossa capacidade de entendermos, né, as leis da natureza, as leis de Deus, como preferir, né? E esse despertar que é preciso, enfim, ele só acontece através das experiências. Não adianta a gente acreditar, tipo assim, as experiências têm várias camadas, né? Tem as nossas experiências, então, tem as experiências que nós vemos os outros, que os outros vivenciam e nós podemos aprender com ela. E tem, por exemplo, também as experiências um pouco mais coisas, que são as experiências que nós vemos nos livros, né? Onde nós entendemos, aprendemos e podemos adotar ela para o nosso dia a dia. E com essas experiências que nós adquirimos na nossa jornada, próprias ou dos outros, nós conseguimos usar o nosso intelecto, né? Os nossos, aqueles 3 intelectos lá que o Sebastião divide, para formarmos os nossos pensamentos e agirmos. E aí nós temos que vir naquela escadinha lá que nós encontramos lá no final do primeiro capítulo, né? Falando sobre a formação, né? Da sensibilidade, das sensações, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, e da inteligência, né? E depois das virtudes, né? Então nós temos a cadeia. E sempre vai ser, como vamos dizer assim, um intercala o outro, né? As suas virtudes moldam a sua inteligência, que geram os pensamentos, que interferem nos nossos sentimentos agem sobre as nossas emoções definem como nós queremos sentir nossas sensações, e aí temos aí os nossos instintos, que é aquilo que nós habitualmente fazemos, e nós temos a sensibilidade, que é os nossos sentidos, né, que nos permite vivenciar o mundo como ele é. E tudo isso está dentro dessa construção de sentir a presença, né, a divina presença. E eu acho que eu falei um monte de coisa, deixa eu para lá. Passa. Não, falou bem aí, né? E eu só vou destacar aqui a importância, né, do querer, né, como ele coloca aqui, né, que o ser de consciência desperta, onde querer é poder, né? Então, meu querer é poder, sim, fazer, né? Sendo que o poder ele vem da vontade, é ilimitado, e que essa mesma vontade é componente imanente do espírito. Qual a sua vontade, dona Miriam, nesse sentido? Adriana, as palavras do Marcelo, como a Socorro diz, né? Gabaritou. A Socorro gabarita sempre, o Marcelo está gabaritando. É o que ele falou mesmo, né? Perfeito, maravilhosas o seu explanação, Marcelo, desse parágrafo. Seja sempre o que seu falar é a semelhança do seu pensar. E a matriz do meu agir, portanto, eu só é feliz que é livre. Será que eu pensei errado na hora que eu tive essa ira? Aí eu fico me questionando agora. Só você tem a resposta. Né? Eu acho que ninguém aqui na sala tem autoridade para te dar essa resposta hoje. Né? Mas, assim, é uma busca interna. Então, a sua consciência e o seu superconsciente, quando a gente fica incomodado com uma atitude, é porque mexeu muito com a gente, alguma coisa lá dentro te incomodou. E agora você tem que acolher essa atitude, agir amorosamente com ela, né? E falar que Miriam foi essa, né? E eu vou agora acolher essa Miriam,
analisar, e aí só você tem a resposta, porque tudo que eu falar do meu ponto de vista é ponto de vista do meu processo evolutivo, que não é o divino ainda. Então, eu penso que essa resposta está aí dentro de você. Tá, minhas falas que eu tive, na hora não fui eu, que eu não tenho esse hábito, né? Que nem o Guilherme falou. Vovó, você falou tanto palavrão, vovó. Você xingou tanto, vovó. Eu falei, Guilherme, desculpa. O que a vovó falou? Eu nem vou repetir, viu, vovó? Ô, Miriam, Guilherme é o neto, viu, gente? Que o pessoal não sabe. A gente tá falando aqui, a gente conhece, é o neto. Tá com quantos anos? 10? 10. Só para você ter atenção, quem é o Guilherme que está chamando a atenção dela? Uma coisa que eu vejo muito, e aí tipo, é uma interpretação que eu faço da vida, né? É que a gente não tem que ver as nossas experiências passadas como certo ou errado, mas sim como experiências. Tipo assim, são as nossas ações, nós agimos por impulso e às vezes são os instintos que ainda nós não controlamos. Mas você tem que... O que a gente tem que olhar é quais são as oportunidades de aprendizado que eu tive com aquela ação. Talvez é uma ação, uma experiência que você não queira vivenciar novamente. É um exemplo que você não quer dar novamente para, por exemplo, o seu neto. Ou se você entender que ainda é um exemplo a ser dado, porque tipo, por qualquer motivo, então você vai, se for uma experiência que você considera que é um bom exemplo, você a repete. Se você considera que é uma experiência que não é um bom exemplo, você evita de fazer e repensa ela. E provavelmente se como a espiritualidade é cíclica, né, ela vai vir em novos momentos que vão ter os mesmos instintos, vão ser acuados, né, vão ser trazidos à tona, só que aí você já vai ter tido uma experiência passada que já vai te dizer pelo menos o caminho a não seguir. Agora você vai ter que descobrir os outros caminhos até encontrar aquele que você acha que é realmente aquele que atende os ensinamentos do Cristo. Mas nunca, tipo assim, eu pelo menos adotei para minha vida, nunca tentar julgar os meus atos do passado como certos e errados, mas sim como experiências a qual eu descobri caminhos que eu não quero seguir e caminhos que eu quero seguir. Então, eu me aproximo mais dos ensinamentos, se me aproximo mais dos ensinamentos do mestre, eu sigo. No futuro, talvez isso eu considere que também foi errado, mas aí, novamente, eu simplesmente retifico as minhas ações buscando chegar mais próximo dos ensinamentos. Então, eu sinto muito desconfortável quando a gente, tipo, não estou julgando nem nada, mas, tipo assim, quando a gente internamente começa a se culpar. Porque a culpa nunca levou a nada, né? Só considere, se foi uma experiência que você quer repetir, repita. Se não for uma experiência que você não quer repetir, você já sabe que não é um caminho, né? Tipo assim, os maus exemplos servem pelo menos para a gente não saber o que a gente não quer, né? É, verdade. Mas Eu é uma fiquei opinião. muito grande, muito, muito. É porque nós já estávamos já tentando apaziguar isso, a situação desse morador, a gente já estava tentando, né, com multas, fazendo advertência, tudo, mas ele é negligente. Então, foi nessa ira, que é o fato que me deu essa ira. Eu estou tentando, na verdade, é impotência, eu me senti impotente de não ter resolvido e ter ocasionado esse acidente tão grave, né? Às vezes Então, foi isso. se aparecer um novo momento, eu tenho certeza que você provavelmente vai agir de forma diferente e vai ter aprendido muito com essa experiência. Sim, exatamente. Mas não quero voltar a falar os palavrões porque meu neto me corrigiu. Olha o exemplo. Você falou. Tanto que a gente ensina eles a não falar, né? Vovó, você falou tanto palavrão. Falei, o que, Guilherme, que a vovó falou? Não vou repetir, porque foi muito feio, vovó.
Seu Luiz, fala aí um pouquinho sobre esses 2 últimos parágrafos lidos. O nosso programa hoje está sendo um grande estudo de obsessão. Hoje nós estamos avaliando muitas situações dentro de nós. Nos lembrou bem aí sobre essa situação do erro, né? Na verdade, nunca é um erro. É uma experiência, como o Sebastião nos lembra, de como não fazer. Agora eu vou lembrar antes do trecho, na parte do texto aqui. Antigamente, quando nós passávamos uma experiência dessa daí, e nós tínhamos um estado de consciência, nós acreditávamos que é o diabo. Surgiu essas palavras na boca da dona Minha, como é o diabo que tomou o corpo dela. Aí, diante de alguns conhecimentos, alguns processos novos, nós descobrimos que não é o diabo, não, porque o diabo não existe. Porém, é um espírito obsessor, ruim, maldoso, que ataca pessoas inofensivas. Aí, de repente, nós percebemos que não são tão inofensivas essas pessoas que ele ataca, não. Que são pessoas também endividadas, sem criar o sentimento de culpa, que o lembrou bastante nós aí agora, né? Mas que existe uma atração. O que ele gosta, eu também gosto, e nós fazemos uma parceria consciencial ali, mental até. Então, a nova espiritualidade nos lembra, né, que são estados de consciência dentro de nós. Várias das reuniões de obsessão que nós participamos, hoje nós sabemos, são estados conscienciais dos próprios seres que participavam daquela reunião, né, que se manifestavam ali. Então, hoje, nós sabemos que são estados conscienciais, não negar jamais. Existem dentro de nós esses seres, sim. Né? Só que não é mais o processo que a dona Miriam deseja, e nenhum de nós aqui, que estamos aqui nos esforçando para compreender esse processo. Mas que num processo em que ela se envolver novamente, com certeza, parte daquilo que ela falou, ela já não vai falar. Né? Porque ela vivenciou, não gostou do que vivenciou, né? Sentiu comprometimento, né? Mas que tem um propósito de uma nova atitude, ter um novo pensamento, um novo sentimento, e as palavras serão diferentes e a ação também. Então, eu quero lembrar aqui que ele está falando essa mente cósmica jamais se fragmenta. Então, a nossa, sim, está sempre fragmentando, porque é um condomínio. No condomínio existem seres aqui dentro, não adianta você querer negar que eles vão estar aparecendo. Agora, o quanto do que você vai deixar eles fazerem é outra coisa. É necessário que eles se manifestem para que a Miriam descobrisse, que eu descobrisse que eu tinha um ser bem violento dentro de mim. E que provavelmente eu daria uma capacetada nos moleques de 15 anos e 14 anos, que eu ia me comprometer perante a lei dos homens, mas com certeza eu ia acertar uma capacetada se eles tentassem me atacar. Então a gente tem que lembrar que a nossa mente ainda é fragmentada. E ele lembra aqui, diante desse processo aqui, que, vamos ver aqui onde eu chego aqui, a consciência, você já até leu essa parte, né? Mas era um pouquinho mais para cima que eu ia ler aqui, que ele fala assim que a consciência é universal e una, portadora de imensuráveis atributos. É o Deus, que nós gostamos de lembrar. E todos os seres, ele lembra que a presença divina, que em tudo vibra e faculta a todos os seres a conexão com essa presença divina. Quer dizer, ele está sempre nos disponibilizando, como aquela história do passo na areia da praia, quando ele viu só um passo, ele falou, não, mas eu caminhei sozinho. Não, era eu que caminhava com você no colo. É bonitinha, é dócil, mas é uma história que reporta que nós nunca estamos desamparados diante de qualquer processo. Por isso que ele lembrou essa historinha na praia.
Aí ele lembra aqui que se manifesta sem intermitência ou conivência em nossas experiências na matéria, aclarando o princípio da evolução não está na matéria, e sim na vontade do ser de consciência dispersa. Então, essa disposição intermitente e constante que essa divindade nos ampara, agora sem conivência, porque não adianta você achar que a espiritualidade vai ser conivente com a sua situação. Quando for preciso, a dor vai aparecer para que você compreenda que o caminho não foi o mais legal. E a dor, ela é, assim, uma situação que nos lembra que está havendo uma separação em que você pensa, sente, fala e faz. Aí surge ela. Entendeu? Obrigado a todos. Obrigada, seu Luiz. Então, olha só, ele comentou. Primeiro, eu dar o bom dia à dona Elizabeth Henrique, que está aí apoiando a gente, deu seu bom dia às 9h52. E Maria Cristina coloca aqui que o condomínio somos nós mesmos, né? Então, olha que interessante. O senhor comentou aí do condomínio, né? Sem ter visto aqui o comentário de Maria Cristina, falando desse condomínio que somos nós, né? Então, aí são todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E aí, quando a gente passa para a questão bio, né? A gente pensa já nas células, os sistemas dos órgãos, né? E aí você vai viajando e percebendo vários seres contigo, né? E quando a gente fala das paixões e quando a gente fala do sentimento, aí a gente vai vendo quanto que a gente tem que trabalhar com gente nesse condomínio. E Luzia coloca aqui para nós: tudo isso me fez lembrar de uma frase que o Chico deixou, que o bem que fizemos será nosso advogado, qualquer parte que tivermos. Isso me faz pensar muito todos os dias. Muito bem, Luzia, né? Nossa consciência despertando aí. E vamos lá. Pamela coloca para nós: vontade do ser de consciência desperta. Eis a mensagem, né? Que é aqui onde eu estava chamando a atenção, né? Na vontade do ser de consciência desperta. E aí ela também chamou a atenção para essa passagem no final do penúltimo parágrafo lido. Presença divina, o todo e a divina presença, a variedade. Então, ela percebe, nesse contexto da união nossa com o todo, e aí a gente pode falar, né, da egrégora psíquica e das vibrações que desperta em nós, como Dona Miriam colocou, a ira, e pode despertar em nós o amor. Então, como que a gente vai sentindo, né, a divina presença dentro das diversas facetas, né, vivenciadas dentro das diversas experiências. E Dona Lucy coloca: o erro é um aprendizado. Da próxima vez, vamos fazer diferente. Dona Lucy aí mandando um recadinho direto para todos nós, né? Mas em especial Dona Miriam, que se expôs, né? Colocou seu sentimento. Eu fiz assim mesmo, eu xinguei, né? Usei palavras impensadas naquele momento, que às vezes muitos de nós aqui fica de máscara aqui, né? De máscara de paisagem. Eu sou bonzinho, por isso que eu falei para ela: não tem ninguém aqui para te julgar, não, né? Porque eu estou vendo Jesus escrever os meus defeitos na areia, ataque a primeira pedra, aquele que tiver sem pecado, né? E ele escreve na areia porque sabe que é passageiro. Olha que interessante, né? Você vai ser luz um dia, você vai evoluir um dia, então hoje você está neste padrão, mas amanhã você evoluirá. Quero agradecer, acho que a aula de hoje foi muito diferente de todas, né? Obrigada, Dona Miriam, né? Pelos ensinamentos, pela vivência. Creio que daria um capítulo novo no livro que Sebastião está escrevendo, né? Porque do abismo às estrelas, né? O abismo da ira,
né, a estrela do amor que nós devemos chegar para vivermos melhor, né, no nosso condomínio interno e no condomínio externo, refletindo isso para todo mundo, né? Então, muito, muito grata por ter você aqui conosco, partilhando desse momento e fazendo a reflexão, nos auxiliando a repensarmos aqui. Não abrimos a nossa caixinha. E esse grupo, Dona Miriam, a senhora não sabe da história dele. Eu espantei um monte de gente que participou. E meu grupo era imenso quando eu comecei. Era lá no MEFA, né? Há mais de 10 anos atrás. Foi em 2010 que a gente começou. Tinha muitas pessoas, era presencial. Mas quando eu pedia para abrir a caixinha, ninguém queria mexer na caixa de Pandora. E hoje a senhora deu um exemplo, vamos mexer na caixa de Pandora. Eu vivenciei isso e estou irritada com isso, quero modificar isso. E é isso mesmo, a provocação do despertar da consciência, a provocação desse grupo Tempo de Despertar o Ser, é isso, é mexer, né? Mexer com isso que está dentro de nós para que a gente possa evoluir. E não tornar só mais uma leitura, só mais um conhecimento, que eu estou evoluindo intelectualmente. Não, é que o nosso agir seja de acordo com o nosso pensar. Então, eu estou alimentando meu pensamento, coisa boa, e como eu estou agindo? Ainda está contrário. Eu tenho que rever algumas coisas. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Quero agradecer a participação de todos. Gratidão eterna, né? E um ótimo domingo. Até mais à noite, né, Adriana? E eu prometo que a minha ida vai ser amenizada. Não vou prometer que eu não seja mais, né? Porque estava dentro de mim. E não tenho esse hábito. Mas despertou, falei, me arrependi, mas vamos lá tentar novamente não acontecer essa explosão. Eu tenho que ensinar meu neto a não falar, se comportar. Ele já me puxou a minha orelha, né? Vovó, não pode. Né? Então, porque ele assustou de eu ter falado isso. Então, mas eu não vou falar mais, repetir mais. Gratidão a todos, um ótimo domingo. Gratidão a todos pela oportunidade, essa reunião de autodesobsessão que nós tivemos hoje aqui. E nós sabemos mesmo que o processo é esse. O Coelho lembrou-nos que a energia da culpa não vai contribuir em nada, muito pelo contrário. Ela travanca, ela preca esse processo todo. Então, a oportunidade foi boa, eu agradeço. Bom, agradeço a todos aí por nos acompanhar aí, buscar junto com a gente o aprendizado, né? Mesmo que ainda de forma tão, vamos assim, simplista, igual a nossa capacidade de raciocínio aqui. Não chega aos pés do Sebastião, mas sejam bem-vindos ao mundo dos que se esforçam. Tchau, tchau. Até o próximo domingo. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares
não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.